No Evangelho de São João, capítulo de número 2, versículo 1 até o 10, a gente encontra aí uma história maravilhosa. Ali começa dizendo assim: e no terceiro dia houve-se um casamento em Caná da Galileia, e Jesus com seus discípulos foram convidados para o casamento. Eles foram ao casamento. Quando fala no terceiro dia, a gente pode entender que o primeiro dia seria uma alusão ao namoro, ao conhecimento da noiva, da moça. O segundo dia acontece o noivado. E o terceiro dia acontece o matrimônio, o casamento. Por isso que fala ali, e no terceiro dia houve o casamento em Caná da Galileia. Nessa história nós temos muita lição. Primeiro, podemos ver que os noivos fizeram o cardápio. A primeira coisa que o noivo faz para um casamento é o cardápio que vai ser servido no casamento. E então tem que planejar a quantidade de convidados e a quantidade de ingredientes para ser servido no casamento. Depois, a lista dos convidados, porque os convidados é proporcional ao cardápio. E desse casamento eu vejo uma coisa, uma iniciativa brilhante dos noivos. Eles seguramente prepararam o cardápio e depois a lista de convidados. Mas na lista de convidados, eles tiveram uma iniciativa brilhante de convidar uma personagem maravilhosa. Convidaram Jesus para a festa do seu casamento. Não fizeram somente uma lista, mas colocaram ali o nome de Jesus para ser convidado. E convidaram Jesus e ele foi ao casamento. Naquela época, o cardápio do casamento, o principal era vinho, não podia faltar vinho. Um casamento sem vinho era sinônimo de casamento fracassado, porque o vinho é sinônimo de alegria. Então não podia faltar o vinho no cardápio. Planejaram o vinho e também o convidado. Isso é maravilhoso. O grande problema daquele casamento é porque no meio da festa acabou o vinho. Quando acabou o vinho, era o mesmo que acabar a felicidade. O casamento estava fracassado. O casamento estava falido porque não tinha mais vinho. Às vezes eu fico imaginando na minha imaginação que agora os convidados começavam a dar de ombro assim e ir embora. Dizendo assim, noivo, mão de vaca. Não compraram vinho o suficiente para o casamento. Na verdade, naquela época, as pessoas já eram espertos. Eles serviam primeiro o vinho bom e quando as pessoas estavam de porre, de fogo, aí serviu o vinho de segunda categoria, porque o vinho bom era caro, como hoje também, você vai comprar um vinho especial, ele tem um preço, e o vinho inferior, vinho simples, tem um preço mais ruim, mais fraco. Então vamos supor que havia ali 500 convidados, e era necessário 2.000 litros de vinho. Então comprava-se 500 litros de vinho bom para servir primeiro e depois 1.500 litros de vinho ruim que servia depois, quando as pessoas já estavam no embalo, não ia sentir a diferença de um vinho para o outro. Assim faziam também naquela época. Mas o grande problema é quando acabou o vinho, entrou em crise, colapso do casamento, desespero total, e as pessoas começaram a bater cabeça, começaram a reclamar e alguns até irem embora. Então, naquele momento, os responsáveis pela festa correram atrás da mãe de Jesus e falaram com ela: Dona Maria, acabou o vinho, socorre a gente. A Maria, uma mulher inteligente, uma mulher que conhecia o filho que tinha. Então ela levou o caso para o seu filho, para o filho, eles não têm mais vinho. Naquele momento, Jesus diz assim: mulher, o que eu tenho contigo? Porque naquele momento ele era Deus. Então era diferente porque Jesus tinha duas naturezas. Ao mesmo tempo ele era Deus e ao mesmo tempo ele era humano. Mas como ele ia operar um grande milagre, ele estava sendo Deus naquele momento. E como Deus não tinha nada com Maria, simplesmente ele nasceu daquela mulher, mas ele era Deus e ela humana. E ela reconhece essa diferença. Isso que nos deixa interessante, nos deixa assim mais maravilhado, a inteligência de Maria, a sua compreensão. Ela sabia as suas limitações, sabia que ela era humana e que naquele momento o filho já era Deus. Então ele falou: mulher, o que tenho contigo ainda não é chegado a minha hora. Porque na hora certa tem a hora de Deus operar. Ele ia operar um grande milagre, lógico que ia operar um grande milagre. Então ele chama o servente e fala, dá uma ordem: coloquem água nas talhas, porque havia ali muitas talhas dos judeus purificarem. E eles encheram a talha de água. Quando encheram a talha de água,
Aconteceu um milagre. A água foi transformada em vinho. Agora podiam tomar vinho normalmente. Naquela época, o casamento era servido à base de vinho. Hoje não. Hoje é churrasco, mandioca, tem bolo, tem outras atividades. Mas naquela época o casamento durava 7 dias e era regado a vinho. Precisava de muito vinho para satisfazer os convidados. Então levaram o vinho para o mestre-sala, provar o vinho, para depois servir para o auditório, para os convidados. Quando o mestre-sala provou o vinho, sentiu um sabor, um aroma especiológico. O vinho que Jesus multiplica, que ele faz, é um vinho gostoso, é suave, é maravilhoso. Ele então exclamou, mas que vinho bom. E ele diz então, ele revela o segredo. Olha, as pessoas costumam servir primeiro o vinho bom e no final da festa serve um vinho ruim, mas esses noivos fizeram o contrário, deixaram o vinho bom para o final da festa. Mas só que ele não sabia do milagre, se bem que sabia o servente que havia enchido a sala de água, eles sabiam do milagre, mas o mestre-sala ainda não estava sabendo. Ele diz assim, deixa o bom vinho para o final. Esses noivos fizeram diferente. Ele queria dizer algo para nós também, que é preciso a gente deixar o bom vinho, a felicidade para o final. Tem muitos casamentos, muitas famílias que rebentam no decorrer da vida. É preciso deixar o bom vinho, a felicidade para o final da vida. Ter aí as suas bodas de ouro cheias de felicidade. Não desgastar no meio do casamento, não. Mas para isso é preciso a presença de Jesus no casamento. Queridos, eu queria convidar você para nos analisar por que este milagre aconteceu ali em Caná da Galileia. Em primeiro lugar, o milagre aconteceu porque Jesus estava presente. Quando ele está presente, tudo é diferente. Então tudo aconteceu em razão da presença de Jesus. E por que ele estava presente? Porque os noivos tiveram uma iniciativa brilhante de convidá-lo para estar ali na festa do casamento. Ele quer estar em todos os casamentos. Você abre uma empresa, ele quer estar no meio da empresa. Você vai viajar, ele quer acompanhar você na viagem. Ele quer estar presente na sua festa de aniversário. Ele quer estar presente na sua vida. Mas é preciso você convidar. A Bíblia nos fala em Apocalipse 3:20, a palavra fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. A chave da nossa porta, nosso coração, é nós que guardamos. Então é nós que abrimos nossa vida para Jesus entrar. É você que convida Jesus para morar na sua vida. É você que vai se casar. Convida Jesus para o seu casamento. Você nunca teve Jesus no seu casamento? Convide para de hoje em diante morar na sua família, no seu casamento. É você que vai abrir uma empresa? Convide Jesus para ser o seu sócio. Convide Jesus para dar saúde para você, para administrar suas finanças. Você vai ser muito feliz. Ele está querendo entrar, mas a iniciativa é nossa. Nós somos administradores do nosso destino. Nosso futuro pertence a nós. É a lei do livre-arbítrio. Se, condicional, abrir a porta e convidá-lo, ele vai entrar. Então, como aqueles noivos convidaram Jesus, colocaram o nome de Jesus na relação dos convidados para a festa, ele se fez presente. Isso foi o primeiro passo para que o milagre acontecesse no momento da crise. Por que aconteceu aquela crise? Só porque Jesus estava presente, não era sinônimo de que não ia haver crise. O segredo é porque quando ele está presente, ele resolve a crise. Ele não livra a gente das crises, mas livra no meio da crise. O milagre vem no meio das crises. Ele não livrou Daniel e seus amigos da fornalha, mas livrou dentro da fornalha. Isso é o segredo de ter Jesus Cristo na sua vida. É o que vale a pena. Então ele estava presente ali, por isso o milagre aconteceu. Ele precisa estar presente no meio das famílias, para que quando surge um problema, ele possa resolver os problemas. Em segundo lugar, por que aquele milagre aconteceu? Porque Maria, a mãe de Jesus, ela reconheceu as suas limitações. Naquele momento em que começou a surgir a crise, a falta de vinho, os convidados indo embora, reclamando, levaram o problema para ela, pessoa errada.
Só que ela era consciente. Ela sabia, uma vez ela falou na Bíblia, ali em São Lucas, no capítulo 1, versículo 46, ela falou o seguinte assim: a minha alma engrandece ao meu Senhor. Então ela sabia das suas limitações, ela sabia que o seu filho era o Senhor. Por isso ela chama o filho e fala: filho, eles não têm vinho, eles estão com problema, eles estão à beira do fracasso, à beira da falência. Aí ele pôde resolver o problema, porque a sua mãe levou o problema para ele. Trazendo para hoje, tem muitas pessoas que buscam a pessoa errada no meio das crises, e é por isso que tem macumbeiro. Às vezes, na hora do problema, da dificuldade, ao invés de procurar a palavra de Deus, procurar um pastor, procurar um homem de Deus, um servo do Senhor, vai na benzedeira. Aí se afunda mais. Aí a situação fica pior ainda. Mas essa mulher, a mãe de Jesus, ela conhecia suas limitações e foi procurar a pessoa certa, Jesus. Mas você veja uma coisa comigo. Há uma tendência das pessoas hoje buscar a pessoa errada. Quando a crise de uma família, um casamento, vai falar com a vizinha, com quem não pode resolver o problema. Então, buscaram Maria, que não podia multiplicar vinho, que não podia transformar a água em vinho, buscaram a pessoa errada. É comum isso aí hoje, a gente tem uma natureza genética, somos humanos, às vezes buscamos uma pessoa errada, mas é preciso buscar a pessoa certa. A grande sorte ali é porque Maria, ela conhecia as suas limitações e conhecia o filho que ela tinha. Ela sabia que o filho era Deus também. E sabia que naquele momento ele ia operar o milagre. É porque ele falou para ela: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegado a minha hora. Ela sabia que a hora de Deus, o filho ser Deus, ia chegar. Isso é muito importante para nós nos dias de hoje. Em terceiro lugar, o milagre aconteceu porque naquele momento que Jesus falou, abriu a boca para falar, encheu a talha de água, os serventes deram ouvido à palavra de Jesus, eles ouviram, estavam atentos. Eu fico pensando comigo mesmo que eles, naquele momento que Jesus falou para o outro, falou: Jesus está falando, é o filho da Dona Maria, é o homem de Deus. Então eles ouviram, deram ouvido à palavra que Jesus estava falando. Trazendo para hoje, quando surge uma dificuldade de uma família, em um casamento, em uma sociedade, o segredo está em ouvir a palavra de Deus. Abra a Bíblia, veja o que Deus quer falar com você. Eles ouviram Jesus falar, era o mesmo que ouvisse a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje está à nossa disposição. Diante das dificuldades, das crises, o segredo está em ouvir a palavra de Deus. Na palavra de Deus tem a solução para os nossos problemas. Em quarto lugar, houve obediência. Não somente ouviram, mas obedeceram aquilo que Jesus falou. Jesus disse aos serventes: enchei as talhas de água. Foi uma ordem de Jesus. Mas os serventes obedeceram a palavra de Jesus, correram e encher as talhas de água. Às vezes eu paro e fico imaginando na minha imaginação humana que os serventes poderiam questionar: olha, meu senhor, nosso problema não é água. As torneiras têm água potável à vontade. Nosso problema é vinho. É o vinho que acabou. Mas, como foi Jesus quem falou, eles não questionaram, simplesmente obedeceram. E foi obedecendo que o milagre aconteceu. Sabe por que hoje não acontece muitos milagres em nosso meio? Em razão da rebeldia. A desobediência campeia os meios da humanidade. Temos dificuldade para obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Às vezes o cidadão ganha R$ 2.000 por mês, poderia dizimar 10%, seria R$ 200, mas às vezes obedece, dizima metade, 70%, como ele bem entende. E a desobediência é que traz problema para nós. A obediência traz sucesso. Obedecer é o obedecer de Deus. Na escola anteriormente, começamos a aprender o português aprendendo a palavra A, B, C, D. E em Deus, a gente começa a nossa vida aprendendo a obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer traz sucesso. Em quinto lugar, o milagre aconteceu quando a água transformada em vinho chegou na mesa, na presença daqueles provadores da água.
quando o vinho chegou, o vinho transformado da água, chegou no mestre Sala, que ele prova, ele exclama, ele deixou o bom vinho por último, não se faz assim. Então aí estava confirmado o milagre. O milagre estava confirmado porque, na verdade, para Jesus Cristo, o bom vinho é para o final feliz. A gente precisa deixar o bom vinho, conservar o bom vinho para o final da vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.